Boa noite a todos. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão extraordinária de julgamento de contas anuais de 2018, do dia 23 de agosto de 2021. Peço luz e sabedoria a Deus para conduzir da melhor maneira essa sessão extraordinária. Vamos dar início à ordem do dia para o julgamento das contas anuais de 2018 da Prefeitura Municipal de Boituva. Peço ao senhor secretário que leia o projeto de decreto legislativo número 43, que dispõe sobre a reprovação das contas da Prefeitura Municipal de Boituva relativas ao exercício de 2018. Projeto de decreto legislativo 43/2021. Autoria Comissão de Finanças e Orçamento. Dispõe sobre a reprovação das contas da Prefeitura Municipal de Boituva relativa ao exercício de 2018. Peço ao senhor secretário, que também é o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento referente ao processo das contas da Prefeitura Municipal de Boituva relativas ao exercício de 2018. Página 7. 7. Parecer 003/2021 da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Referente TC 0045 11989 188. Contas do exercício 2018. Prefeito à época Fernando Lopes da Silva. Parecer prévio desfavorável das contas anuais de 2018 pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 1. Desequilíbrio econômico-financeiro contrário às diretrizes previstas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e potencialmente prejudicial às finanças dos exercícios vindouros. Precedentes do próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em situações semelhantes com juízo favorável de aprovação. 2. Dívida de curto prazo, precedentes do próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em situações semelhantes com juízo favorável de aprovação. 3. Dívida de longo prazo, precedentes do próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em situações semelhantes com juízo favorável de aprovação. 4. Encargos sociais, acompanha o parecer exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 5. Obrigações judiciais, acompanha o parecer exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 6. Parecer pela reprovação das contas anuais do município de Boituva no exercício 2018. Relatório. Regularmente intimado, o interessado não apresentou defesa tempestivamente, tampouco intempestivamente. Muito menos requereu a produção de provas a esta comissão. Assim, nos termos do artigo 285-F do Regimento Interno, por analogia, deve esta comissão emitir projeto de decreto legislativo acolhendo ou refutando de forma fundamentada parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado. Feitas tais considerações e conforme o aludido no artigo 344, Código do Processo Civil, Lei Federal 13.105, 16 de março de 2015, passamos ao parecer. 1. Desequilíbrio econômico-financeiro contrário às diretrizes previstas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e potencialmente prejudicial às finanças dos exercícios vindouros. Análise do Tribunal de Contas. A Prefeitura apresentou o novo déficit da execução orçamentária, dessa vez em montante de R$ 9.984.792,54, correspondendo a 5,15% das receitas arrecadadas, o qual não encontrou amparo em superávit financeiro no ano anterior. Resultado financeiro de 2017, igual negativo em R$ 22.985.882,50, e completou um histórico de 4 déficits orçamentários sequenciais. Tal resultado se deu a despeito dos 4 alertas emitidos pelo sistema Aldesp ao longo do exercício e dos relatórios de acompanhamento quadrimestrais, demonstrando que o então prefeito não se pautou por medidas de austeridade que seriam exigíveis por força no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, muito embora ciente do descompasso entre receitas e despesas. A Prefeitura apresentou um crescimento
de 7,99% na arrecadação total da receita orçamentária e de 7,96% no conjunto da receita corrente líquida, percentuais acima da inflação medida para o período IPCA de 3,75%, e da variação do PIB nacional no exercício PIB 2018 igual a 1,3%, mas que não se mostrou suficiente para amparar a emissão de empenhos do período. O desempenho negativo da execução orçamentária aprofundou em 19,77% o déficit financeiro vindo do ano anterior, fixando em R$ 27.530.802,29, patamar de endividamento equivalente a 52 dias de arrecadação, ou seja, uma piora em relação ao ano de 2017, que se traduziu em ausência de liquidez para a quitação dos compromissos de curto prazo, índice de liquidez imediata de 0,34. Defesa do interessado, não houve perante a comissão. Dedução. A exemplo da fundamentação no parecer número 002/2021, os apontamentos podem ser afastados. Existem precedentes dentro do próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que admitem déficits orçamentários que totalizam 52 dias de arrecadação da Receita Corrente Líquida, RCL. Como se observa dos seguintes julgados: município de Marília, TC 2383.02615 e Nova Odessa, TC 2216.98915. Do mesmo modo, índice de liquidez de 0,34. Em outras ocasiões, o Tribunal de Contas também tem considerado passivo de se relevar tais índices. 2. Dívida de curto prazo. A Prefeitura majorou o conjunto de sua dívida de curto prazo em 27%, alcançando 42,3 milhões, dentre os quais 34,05 milhões, 80,34% do total, correspondiam a restos a pagar processados, aferindo-se, em contraponto, disponibilidades financeiras de apenas 13,6 milhões, insuficientes, portanto, a quitação desses empenhos já liquidados. Não restou demonstrado no processo de tomada de contas situação que autorizasse a subtração dos restos a pagar não processados, frisando que o endividamento de curto prazo superaria o limite definido pela jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ainda que pudesse ser afastado o saldo total de empenhos não liquidados. Defesa do interessado. Não houve perante a comissão. Dedução. A exemplo da fundamentação do parecer 002/2021, os apontamentos podem ser afastados. Existem precedentes dentro do próprio Tribunal de Contas do Estado que permitem tal conclusão. Dívida de longo prazo. Igualmente negativa a situação da dívida de longo prazo, a qual apresentou crescimento de 44,47%, se fixou em 21,5 milhões, bem como o desempenho da localidade no contexto do fiscal, nota C nos últimos 2 exercícios, aqui se anotando a ausência da contribuição para custeio da iluminação pública, falta de alíquotas progressivas da cobrança de IPTU e inexistência de fiscalização automatizada sobre a emissão de notas fiscais eletrônicas. Defesa do interessado. Não houve perante a comissão. Dedução. A exemplo da fundamentação do parecer número 002/2021, os apontamentos podem ser afastados. Existem precedentes dentro do próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que permitem tal conclusão. 4. Encargos sociais. A Prefeitura não efetuou o pagamento das contribuições devidas ao INSS para as competências de 11 de 2018 e 13 de 2018, furtando-se ao adimplemento das obrigações tributárias exigíveis daqueles que ostentam a qualidade de empregador, R$ 1.647.703,55. As justificativas do Executivo quanto ao pagamento dos valores pendentes em 2019, ainda em sede de tomada de contas, segundo o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, foram frágeis, porque não vieram acompanhados de documentos que comprovassem a efetiva quitação do débito, cabendo pontuar que a Prefeitura já possuía 4 acordos perante a RGPS no final do exercício, sinalizando a insistência da administração nessa conduta imprópria. Defesa do interessado. Não houve perante a comissão. Dedução. O não pagamento de encargos sociais é considerado como justa causa, por si só, para a reprovação de contas, consoante o entendimento consolidado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, à míngua de maiores informações ou de defesa pelo ex-prefeito. Reputamos como causa prejudicial a aprovação das contas. 5. Obrigações judiciais. Deficiência de R$ 25.711,76 no pagamento dos requisitórios de baixa monta, requisição de pequeno valor, com descumprimento da sistemática
do parágrafo 3º e artigo 100 da Constituição Federal de 88 e do inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 535 do Código de Processo Civil. A quitação de parte do saldo remanescente apenas no ano posterior desatendeu os prazos previstos na legislação alencada e afrontou o princípio da anualidade que rege a análise das contas, cabendo registrar que 3 obrigações permaneciam pendentes até o final das atividades de inspeção e não tiveram seu pagamento comprovado por ocasião da defesa em sede de tomada de contas. Defesa do interessado, não houve perante a comissão. Dedução, não pagamento de precatórios ou requisições de pequeno valor é considerado como justa causa por si só, para reprovação de contas. Consoante o entendimento consolidado no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a míngua de maiores informações ou de defesa pelo ex-prefeito, reputamos como causa prejudicial a aprovação das contas. 6. Conclusões. Pelo exposto, considerando os argumentos acima lançados, entendemos que o chefe do Poder Executivo, no exercício de 2018, não descumpriu os preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, no tocante ao desequilíbrio econômico-financeiro e à dívida de longo e curto prazo. Deve ser levado em consideração que a matéria jurídica possui contornos controvertidos, existindo inclusive decisões conflitantes no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Trazemos para esse cenário também o artigo 22, caput e parágrafo 1º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Na interpretação de normas sobre gestão pública serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados, em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa. Serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado à ação do agente. Na análise efetuada pelo órgão controlador, devem ser considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor. Porém, não temos como acatar a dívida com a Previdência Social e a ausência de quitação de requisitórios de pequeno valor. Nesse sentido, esses 2 aspectos gozam de prejudicialidade suficientes para contaminar as contas do exercício 2018. A merecer sua reprovação pelo Poder Legislativo. Por todo exposto e ante documentação apresentada, concluímos, pois por unanimidade, pela reprovação das contas anuais do exercício 2018 de responsabilidade do senhor Fernando Lopes da Silva, trazendo como anexo ao minuto do decreto legislativo nesse sentido. Entretanto, relativamente ao mérito, especialmente no tocante à autonomia e discricionariedade do voto parlamentar, os membros reservam-se o direito de opinar em plenário. Boituva, 13 de agosto de 2021. Rafael Alves Correia, presidente e relator. Flávio Nunes de Lima, vice-presidente. Antônio Jorge Pereira Neto, membro. Nesse momento, se faz presente o senhor Fernando Lopes da Silva, que terá 15 minutos para fazer a sustentação oral de sua defesa. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, boa noite, nobres vereadores. Agradeço a oportunidade de estar aqui para tecer alguns argumentos que levaram o Tribunal de Contas do Estado a emitir parecer desfavorável das minhas contas no exercício de 2018. Todos sabemos que o parecer do tribunal é opinativo e não terminativo. Os senhores mesmos reconheceram isso por ocasião do julgamento das contas de 2016 do atual prefeito Edson José Marcuso, que também recebeu o parecer desfavorável do Tribunal de Contas. Essa casa é uma casa política e, para tanto, tem a responsabilidade de avaliar os atos do Executivo, não de maneira maniqueísta, mas de forma justa, atendendo ao interesse público da população de Boituva. Nosso primeiro ano de governo, com muito sacrifício e mesmo sem experiência administrativa, devo admitir, mesmo tendo herdado déficits orçamentários e financeiros, teve a aprovação do Tribunal e de Vossas Excelências. No tocante a 2018, todos os índices constitucionais foram cumpridos, acima da previsão constitucional. Por exemplo, 100% do recurso do Fundeb, 53,82% de despesas com o pessoal,
27,67% na área da saúde, 37,93% na área da educação. Quitação de precatórios, parcelamento previdenciário em dia. Aliás, quando recebemos o governo, havia uma dívida a ser regularizada e nós o fizemos. Apesar de toda a penúria que permeou os anos de 2017 e 2018, cuidei das contas municipais com zelo, retidão e moralidade. No voto, a conselheira acatou a glosa no valor de R$ 2.476.260,30, referente às compensações previdenciárias, e considerou o déficit orçamentário de R$ 9.984.792,50, correspondendo a 5,15%, menor que o déficit apurado no exercício anterior. Além disso, o déficit orçamentário apurado é inferior a 19 dias da receita corrente líquida no exercício de 2018. Ocorre que em nossos argumentos ao tribunal demonstramos uma glosa de restos a pagar não processados no valor de R$ 2.381.649,53, que, se aceito, diminuiria o déficit para R$ 7.618.350,47, ou seja, 3,88%. O argumento foi de que não se comprovou estas glosas. Ora, os restos a pagar não processados, senhores vereadores, correspondeu a despesas estimadas ou pretendidas ou não efetuadas, ou porque os serviços não foram executados, ou os materiais não foram entregues, etc. Não podendo, assim, falar-se em despesa do exercício. Ademais, é necessário ficar demonstrado que vários recursos oriundos de verbas vinculadas do governo estadual e federal no montante de R$ 15.427.732,04, que estavam previstos como arrecadação, não foram repassados sob o argumento de contingenciamento. Caso isso tivesse acontecido, o resultado da execução orçamentária seria superavitário. No tocante ao resultado financeiro, apontou-se um déficit de 52 dias de arrecadação. Porém, o tribunal acatou as compensações previdenciárias no valor de R$ 2.476.260,30, diminuindo assim para 47 dias de arrecadação o déficit financeiro. É bom frisar que os restos a pagar não processados no valor de R$ 2.381.649,53, se considerados fossem, baixaria o déficit financeiro para 42 dias da receita corrente líquida. O tribunal tem rejeitado o déficit acima de 30 dias, mas isso não está na lei. O tribunal adotou este número e tem rejeitado várias contas de vários prefeitos, por este motivo, sem qualquer respaldo jurídico. No que se refere às dívidas de curto prazo, que é compostas por restos a pagar não processados. Mas deve-se salientar que houve melhora no índice de liquidez se compararmos exercícios anteriores, que estavam na casa de 0,30. No exercício que estamos discutindo, 0,34. Quantos aos encargos sociais, o tribunal não acatou que as contribuições devidas ao INSS, referente às competências de 11 de 2018 e 13 de 2018, teriam sido regularizadas nos primeiros meses de 2019. Enfim, senhores vereadores, estes foram os apontamentos mais relevantes apontados pelo Tribunal de Contas do Estado, que levou o parecer desfavorável daquele órgão ao exercício de 2018. Agora, senhores vereadores, gostaria de pedir a vossas excelências que pudessem avaliar os atos da nossa administração e serem justos para comigo e com Boituva. Fiz o que pude, me esforcei, tentei. Apesar da falta de experiência, isso é claro, todo mundo já sabe disso,
Tive várias adversidades políticas. Os senhores bem sabem do que eu estou falando. Não dilapidei os cofres públicos. Saí da prefeitura do mesmo jeito que entrei. Sem casa própria, sem patrimônio. O mesmo professor de outrora que tentou muito, mas não conseguiu pôr em prática todos os planos e sonhos que ainda existem. Carrego comigo a experiência do dever cumprido. A população julgou o meu mandato, me derrotando nas urnas. Esse talvez seja o maior castigo para um homem público. Mas não me acovardei. Continuo acreditando que é possível, e com certeza é possível, mudar as coisas através da política. Espero, senhores, sinceramente, que a mesma caneta que aprovou as contas de 2016 seja aquela a votar favoravelmente as minhas contas de 2018. Durante esse deserto aprendi que a política não se faz com fígado, mas com determinação e diálogo, que talvez tenha faltado em meu governo. Eu me penitencio por isso, com certeza. Espero de vossas excelências justiça, porque vocês sabem que não cometi nenhum ato lesivo ao erário. Muitas vezes damos aos inimigos o poder para nos destruir. Podem ter tentado matar os meus sonhos, mas eles permanecerão em mim por uma Boituva mais justa, mais democrática, onde haja união em prol da nossa população, que eu tenho certeza que é o mesmo ideal de todos vocês. Aprendi muito, não me envergonho dos meus erros. Se os cometi, foram de forma involuntária, sempre tentando acertar. Peço, enfim, aos senhores vereadores, antes de proferirem seus votos, que consultem suas consciências, a fim de saber se ela me condenaria. Não façam desse voto uma arma contra mim. Levem em conta a minha história e toda a vontade que tive de acertar. O embate político sempre existirá, porque assim consiste o parlamento. Agora, condenar um homem sem culpa pelos atos durante sua gestão é não dar-lhe o direito de sair às ruas como se fosse bandido quando tentou, e com a força de Deus e com a ajuda política, continuará tentando. Obrigado, boa sorte e um abraço para vocês. Dando seguimento, agora dou a palavra aos vereadores que se inscreveram para que possam se manifestar por até 15 minutos, sendo vedada a sua interrupção, com exceção de à parte e para manter o decoro parlamentar. Fará uso da tribuna a vereadora Sandra Aparecida de Souza Alves. Que coisa boa. Cumprimento mais uma vez os meus amigos do Legislativo, me sentindo orgulhosa pelo posicionamento do ex-prefeito Fernando Lopes, que em meio a tantas adversidades enfrentadas, saiu da sua casa para poder expressar o cuidado e o carinho que teve com Boituva. O logo do Fernando Lopes sempre foi paixão por Boituva. Eu sei e tenho consciência de que ele executou a sua posição de prefeito com amor, com carinho, com lealdade. Assim como ele mesmo assumiu, faltou diálogo, faltou experiência, mas ele não recuou diante dos desafios. Tal é que hoje ele está aqui. Talvez, se fosse outro, se omitiria, se esconderia, mas ele se dispôs a estar aqui. Pegou um caixa da prefeitura, já com um déficit, já com problemas de orçamento, mas mesmo assim não abaixou a guarda. A minha fala talvez não seja nenhuma defesa ao prefeito Fernando, mas é uma fala que eu quero deixar registrado nessa tribuna. Orgulho de você ter sido meu prefeito, orgulho de você ser esse homem humilde e simples que sempre foi. Obrigado, Fernando, por ter vindo, obrigado por se fazer presente nesse local. E obrigado aos meus amigos do Legislativo. Que bom que o Marcelo nem pôs o tempo para mim. E obrigado aos meus amigos do Legislativo, que eu vi que olharam com carinho e atenção na decisão que vai ser tomada. Como disse o Fernando, a mesma caneta que aprovou 2016 é a mesma caneta que tem uma responsabilidade na noite de hoje. Estou com você.
Como sempre digo, se Cristo comigo vai, eu irei. Para uso da tribuna, o vereador Tiago de Castro Souza. Mais uma vez, boa noite a todas e a todos. Boa noite. Quero parabenizar primeiro as pessoas que nos acompanham pela internet, se inteirando dos fatos públicos relevantes que acontecem dentro da sua cidade. É fundamental a população cada vez mais estar engajada na política, saber dos acontecimentos, participar, pois só assim poderemos evoluir como sociedade, como município. Quero parabenizar o ex-prefeito Fernando pela sua defesa, de ter a coragem de vir até aqui expor as suas argumentações. Confesso que fiquei até chateado no começo de não ver nenhum advogado representando, mas o próprio ex-prefeito veio aqui. Isso aqui é louvável, é plausível para a democracia, o amplo direito ao contraditório. Dito isso, quero expor aqui meu posicionamento, não poderia deixar de usar a tribuna, nesse momento tão importante, para poder falar o porquê do meu voto. Primeiro, quero trazer alguns fatos aqui que o próprio Tribunal de Contas apontou no caso das contas de 2016, que inclusive, no meu ponto de vista, é o mais agravante. O déficit financeiro, aí, o patamar, aliás, de endividamento, correspondeu a 52 dias da receita corrente líquida. E o de praxe autorizado pelo Tribunal de Contas é de, no máximo, 30 dias. Ou seja, por pouco, no ano de 2016, a Prefeitura não acabou aí dobrando o que é tolerável pelo Tribunal de Contas. 52 dias, frente de 30 do que é usado como referência. Como eu conversava ali com o advogado da nossa casa há pouco, poderia ser plausível a justificativa, prefeito, de que em outras situações a Corte de Contas aprovou situações com até mais dias. Mas é que não estava batendo um papo ali. Se nós viéssemos uma situação anterior, onde fosse aí 60 dias da receita corrente líquida, e você tivesse baixado para 52, ainda assim estaria no patamar super elevado, mas frente à realidade estaria diminuindo os dias de prejuízo, vamos dizer assim. Mas não foi o caso. No caso, veio numa crescente do ano de 2017 para o ano de 2018, esse aumento de dias que a Prefeitura teria em déficit orçamentário. Quero aqui fazer umas ponderações até a seu favor, prefeito. O Tribunal de Contas apontou que o déficit financeiro negativo, o resultado financeiro negativo, se deu em 19,77% com relação ao ano anterior. Já as contas de 2016, que outrora foi voltada aqui, esse déficit financeiro não era de 19%, era de 240%. Quero dizer aqui também, não poderia deixar de falar, ex-prefeito Fernando, que a dívida de longo prazo, que foi apresentada na sua gestão de 2018, a dívida de longo prazo aumentou em 47%, em 44%, ou seja, 21 milhões. Já nas contas de 2016, não aumentou em 44%, Fernando, aumentou em 131%. Então, a gente observa que as contas de 2016, com relação às contas de 2018, as contas de 2016 teve até apontamentos de agravantes maiores do que a de 2018 em alguns pontos. Exceto por essa coisa que é muito importante, que é os dias de falta de receita, de 52 dias, que na situação de 2016 foi um pouco mais de 30. Essa situação aqui, infelizmente, as contas de 2018, eu não posso falar a seu favor, porque realmente foi pior. E falando ainda dos avisos do Tribunal de Contas, que tanto o ex-prefeito Fernando Lopes, como também o atual prefeito das contas de 2016, foi avisado que estava gastando mais do que arrecadando,
O ex-prefeito teve aviso em 7 oportunidades, 4 alertados pelo sistema eletrônico Aldesp e 3 vezes pelos fiscais. Já o ex-prefeito, nas contas de 2016, foi avisado mais de 10 vezes que a conta dele estava em descompasso dos gastos com o que ele estava arrecadando. Então, vale ressaltar esses pontos aqui e algumas diferenças. Mas ainda assim, senhor prefeito, não foi explicado, da mesma forma como das contas de 2016, o porquê não foi corrigido, não foi colocado minimamente no compasso entre os gastos e a receita, na gestão do senhor, mesmo tendo mais de 6 avisos, aqui no caso 7 avisos. O que deixou uma situação financeira calamitosa na nossa cidade. Reconheço aqui que não foi uma exclusividade da sua gestão, mas uma herança maldita, herdada, ano após ano, de gestões anteriores, que só fizeram aumentar a dívida pública. E, infelizmente, quando o senhor teve a oportunidade, você seguiu pelo mesmo caminho. Por mais que tenha endividado em percentuais bem menores do que os de 2016, ainda assim o fez. E suas contas, me lembro muito bem, aprovadas de 2017, foram aprovadas com ressalvas, já por algumas irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas, e as de 2018 com irregularidades maior ainda e reiteradas, onde o senhor teve a oportunidade de corrigi-las, mas infelizmente para toda a nossa população, e para o senhor também nesse momento, não fez as correções pertinentes. Agora eu vou deixar um pouco de lado essa situação específica do Tribunal de Contas, e vou falar a minha vivência, a minha experiência como teu vereador, entre o ano de 2017 e o ano de 2020. Vale ressaltar, e você sabe muito bem, prefeito, mais uma vez reitero aqui, não tive cargos de indicação dentro da prefeitura, nem de empresas terceirizadas, não tive cargos de indicação. Não recebi nenhum benefício dos prefeitos nas minhas solicitações sobre outros vereadores para ganhar notoriedade política. Sempre procurei fazer um trabalho imparcial e pautado na independência. Como faço agora, fiz também na gestão do ex-prefeito Fernando. E muitas vezes tentamos o diálogo, algumas vezes com êxito, e infelizmente na grande maioria das vezes não tivemos êxito. Me recordo, senhor ex-prefeito Fernando, que eu fiquei muito triste com a intervenção do hospital, do jeito que foi feita, abrupta, no meio de uma madrugada, na virada de um dia para o outro, onde a prefeitura sequer tinha senhas dos computadores, das contas bancárias, colocando em risco absurdo o funcionamento do nosso Hospital São Luís. Essa intervenção foi feita a título de uma auditoria, que poderia ter sido feita sem tomar a posse, vamos dizer assim, da administração do hospital, sem fazer intervenção. Poderia ter feito uma simples auditoria, chegando lá de surpresa com auditores, mas preferiu intervir. Em decorrência dessa intervenção, Sandra, teve tantos desencontros e atropelos, que até a ex-primeira-dama foi interventora do hospital. Um fato que também nos chocou muito, pois nós sabíamos que a ex-primeira-dama não tinha expertise nenhuma em administração hospitalar e ficou incumbida nessa missão tão importante de interventora do hospital, o que, na minha opinião, julgo um absurdo. E digo mais ainda, que infelizmente, mesmo depois de todo esse caos gerado dentro do nosso hospital, não foi apontado nas auditorias irregularidades que nós vimos aí estourar na mídia por graves irregularidades, ou no Ministério Público. Eu não tive essa oportunidade de ver. Se teve, depois o senhor me mostra, porque eu não vi isso estourar nas mídias. E acompanhei. E vou ter que falar aqui para você, prefeito, aproveitando a oportunidade, com todo o respeito que eu tenho pela sua pessoa, que eu separo muito a questão política da pessoal. E eu estou aqui para fazer a minha parte política, independente do pessoal, do apreço ou não que eu tenho pelo senhor. Quando você trouxe a empresa A Fernandes para fazer a coleta de resíduos sólidos dentro da nossa cidade, que você fez uma quebra de contrato sem licitação e deixou essa empresa por mais de 700 dias operando sem licitação na nossa cidade, com acúmulo de função, pois ela agregou aluguel de carro, agregou coleta de lixo do hospital, de lixo hospitalar, foi aumentado os serviços de poda em capina em 200%, a cidade crescendo mato para todo lado.
No contrato, localizações rurais que diziam que essa empresa coletava lixo 3 vezes por semana, e a gente sabe que essa empresa às vezes não passava na semana, quando ia muito, ia uma vez por semana, e a gente nunca descobriu o porquê que essa empresa nunca levou uma notificação, nunca levou uma multa e sempre foi paga. Inclusive foi aberta uma comissão especial de inquérito para investigar essa situação, e eu fui o presidente. E nessa investigação, na oportunidade, podemos apontar 5 atos de improbidade administrativa, que posteriormente, que eu endosso, assino embaixo, pois fui o presidente da comissão que investigou, e posteriormente levou a pauta da cassação do prefeito. E o prefeito foi cassado. E eu quero dizer aqui, ao contrário de que muitos dizem que o prefeito era inocente, por isso que ele voltou, quero dizer que não foi nada disso o motivo. O prefeito conseguiu voltar, pois durante a votação foi tirado um vereador titular para botar um reserva. Mas não foi tirado à toa. Foi tirado porque o vereador titular, o filho dele, era fiscal do contrato da empresa que era imputada na comissão especial de inquérito. A justiça, de forma dividida, depois já de ter denegado o liminar e o prefeito ter ficado fora do cargo, na decisão no TJ em São Paulo, o ex-prefeito teve uma defesa, uma votação favorável por 2-1, por decisão dividida a seu favor, onde os magistrados entenderam que não poderia ter tirado o vereador da votação, o vereador titular, e colocado no reserva. Então que fique tudo bem claro para a sociedade boituvense que o Fernando Lopes da Silva voltou à prefeitura, pois o processo, no entendimento do TJ, se deu errado e não pelo mérito. Porque eu garanto aqui para vocês, quanto vereador, a minha concepção como presidente da comissão de inquérito. Foi feito de má fé esse contrato, senhor prefeito, na minha concepção particular, pois não tem cabimento deixar uma empresa prestando um serviço esdrúxulo, um serviço nojento, porque deixou nossa cidade suja, por 700 dias, sem um processo licitatório. Isso, não vou entrar nas minúcias, de várias outras situações que, infelizmente, nossa população foi deixada às traças pela ex-administração. Tanto que o prefeito, mesmo com a máquina na mão, foi o último do pleito eleitoral de 2020 ao cargo de prefeito. Dada a resposta da população, a sua péssima administração, isso digo por mim, a minha visão. Então, com todo o exposto, mesmo com relação às contas de 2016, ter alguns atenuantes essas contas de 2018, por todo o contexto que nós vivenciamos entre o ano de 2017 e de 2020, que foi aqui, repito, catastrófico para a cidade de Boituva, eu jamais, dentro desse contexto, iria contrário ao Tribunal de Contas, que aponta irregularidades gravíssimas cometidas na gestão de 2018. Falo por mim, única e exclusivamente por mim, sem julgar o posicionamento de nenhum dos vereadores. Eu que passei aqui, não tive ajuda nenhuma do prefeito e nunca vou ter, com fé em Deus, de nenhum, para poder fazer um bom mandato, com a liberdade e independência que eu sempre tive. Digo aqui, prefeito, infelizmente, para o senhor e para a nossa sociedade boituvense principalmente, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, junto com o Ministério Público de Contas, está mais do que correto apontar que o senhor deixou uma situação catastrófica na nossa cidade. E isso, quanto vereador, eu não vou tolerar do senhor e de nenhum outro prefeito, porque, reitero aqui, eu não tenho político de estimação. Doa quem doer. Se tivesse aqui uma justificativa plausível, eu até poderia votar contra o Tribunal de Contas, mas desde que eu acreditasse de verdade. Nessa situação, não é o caso, assim como não foi o caso na votação de outrora das contas de 2016. Muito obrigado pela atenção de todas e todos, e é isso que eu gostaria de deixar de mensagem para todos. Para uso da tribuna, vereador Rafael Alves Corrêa. Senhor presidente e demais vereadores, venho aqui representando a Comissão de Finanças e Orçamentos.
Essa comissão que foi eleita no começo do ano, escolhida pelos vereadores, todos concordaram. Vereador Flávio, vereador Neto e eu fazemos parte. Sou o presidente eleito pelos dois. Nós estamos aqui para fazer um trabalho sério. Nós estudamos esse processo. Nós buscamos assessoria jurídica. E o ex-prefeito teve chance de se defender, apresentar a defesa e não o fez. Ele apresentou a defesa aqui hoje. A gente poderia até acatar alguma coisa dessa defesa. Mas se tivesse feito antes, quem sabe a gente não conseguia ajudar. Mas ficou difícil. Nossos colaboradores foram 3, 4 vezes para conseguir intimar ele. E não achava. Depois foi aberto o prazo para apresentar a defesa e não apresentou. Então fica difícil. Então só para deixar claro aqui, como disse o vereador Tiago, a gente separa aqui a política do pessoal. Se eu já tive algum problema pessoal com ele, não interfere aqui no meu voto. Tá certo? Aqui nós estamos para trabalhar, não estamos aqui para perseguir ninguém não. Essa Câmara, se não é a mais, é uma das mais atuantes da história do Boituva. Aqui dá briga para ver quem trabalha mais. Tá certo? Só isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereadores que usaram a tribuna. Dando seguimento a essa votação, peço ao senhor secretário que faça a chamada nominal para confirmar a presença dos vereadores, dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Vereador Adilson. Presente. Vereador Anderson. Presente. Vereador Neto. Presente. Vereador Flávio. Presente. Vereador Irã. Presente. Vereador Irani. Presente. Vereador Uca. Presente. Vereador Lucas. Presente. Vereadora Cecília. Presente. Vereador Nelson. Presente. Vereador Rafael. Presente. Vereadora Sandra. Presente. Vereador Tiago. Presente. Nesse momento, faremos a votação de forma nominal. O vereador deverá manifestar se aprova ou rejeita as contas da Prefeitura Municipal de Boituva relativas ao exercício de 2018. Considerando o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, as contas só serão aprovadas mediante o voto de 9 vereadores. Considerar-se-á aprovado o projeto de decreto legislativo, sendo rejeitada, será emitido novo decreto com resultado de julgamento. Passo agora novamente os trabalhos ao secretário, que faça a chamada nominal para votação. Vereador Adilson. Aprovado. Vereador Anderson. Reprovado. Vereador Antônio. Reprovado. Vereador Flávio. Reprovado. Vereador Irã. Aprovado. Vereadora Irani. Reprovado. Vereador Joelmir. Reprovado. Vereador Lucas. Aprovado. Vereadora Maria Cecília. Reprovado. Vereador Nelson. Reprovado. Vereador Rafael. Reprovado. Vereadora Sandra. Aprovado. Vereador Tiago. Desaprovo. Aqui, ó. As contas da nós. Reprovadas por 9 votos. Aprovados por 9 votos. E, consequentemente, fica aprovado o decreto legislativo. Reprova as contas. Eu não sei forçar isso. Ficam reprovadas as contas por 9 votos. Fica aprovado. O decreto legislativo número. Espero que eu fale. Legislativo número 43, né?
reprovados por mais votos, fica aprovado o decreto legislativo. Finalizada a votação, as contas anuais do exercício 2018 foram reprovadas pela maioria de votos, sendo 9 votos desfavoráveis. Dessa forma, fica aprovado o decreto legislativo número 43. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão extraordinária. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.